como é que a área de negócio está olhando para efetivamente o produto que está sendo criado, entendendo o mercado, entendendo como é que eu projeto isso no médio e no longo prazo. Mas tudo background técnico vai olhar para como a gente habilita a plataforma na cloud, como a gente olha para a otimização desses recursos em cloud, como a gente traz a escalabilidade necessária para o negócio. Isso a gente está falando, por exemplo, de muitas lojas envolvidas. Quando a gente olha para a Loquim em si, como é que a gente atrela isso se não pensar num movimento multi-cloud? Então, eu uso a cloud hoje como um transbordo, mas eu mantenho a minha operação hoje dentro do meu on-premise. Por quê? Porque o meu core do negócio está aqui. Porque o meu nível hoje de complexidade técnica e de regra de negócio está no on-premise. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui para mais uma temporada. De PPT Não Compila, companheiro. Qual episódio? Segundo episódio do ano de 2025. Segundo episódio, aqui janeirão. Verão torando. Tava lá na minha praia, tranquilo. Sossegadão. Queimando o bacon na praia. Espetinho de camarão numa mão. Latinha de escola na outra. Com a minha sunguinha branca. Sunguinha branca. Aquela bermudinha do cofrinho. Sunguinha de crochê, cara. Eu tenho certeza que você é aquele cara que agacha pra pegar cerveja e fica com o cofrinho. Camarãozinho, queijo coalho. Ô, Marcelão, vamos lá falar de cloud, é isso? Eu subo o morro correndo, cara. Na hora. Escalou e vamos aqui, estamos gravando, né, Marcelão? Opa! E hoje, para falar de cloud com a gente está aqui com Andressa Medeiros, que é manager de arquitetura, cloud e plataformas na Vivo. Andressa, obrigado por ter vindo aqui, sair da sua praia também. Provavelmente um cenário muito melhor que o do Marcelo. Com certeza. Não tinha sunga de crochê. A Andressa tem cara, sol. a Andressa tem cara de quem tava em Balneário Camboriú, cara. Tava em Búzios. Que é muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Que é muito melhor. Passei um tempinho lá em Búzios, tomando um sol, mas assim, o assunto que a gente tem aqui pra hoje é muito bom, né? É maravilhoso. Vale muito a prioridade. Primeiro, obrigada, Well. Obrigada, Marcelo, pela oportunidade. Acho que aqui o papo que a gente vai trocar hoje é super importante e fico muito lisonjeada pelo convite de vocês. Eu que agradeço você vir aqui, sair de Búzios para vir aqui no PPT Não Compila, Marcelo. Tá vendo? Você acha que a gente é pouca coisa? A gente é coisa pra caramba, cara. É, pra não falar. Eu sei que eu entendi o que você vai falar, né? Então, muita gente entendeu, né? Mas é isso. Hoje a gente vai falar aqui num assunto muito importante, Marcelo, de por que as empresas, que alguns anos atrás, elas estavam sedentas para ir para cloud e agora elas estão voltando. Por que elas estão voltando? E aqui estamos entre arquitetos, vamos discutir esse assunto do ponto de vista estratégico, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de estratégia de software, e vamos discutir isso, por que isso está acontecendo e como que isso se desdobra daqui em diante, né? Acho que tem uma pauta boa pra gente falar aqui, né, Andressa? Tem muita coisa pra gente conversar, né? Com certeza. Acho que vai ser um papo super empolgante pra gente trocar aqui. Sem dúvida. Se você tá aí passando por isso também, estão repatriando os seus workloads para dentro do data center e você se sente, estou voltando para o período paleolítico? Jurássico. Talvez não. Ouça esse episódio que você vai entender um pouco mais dos pontos de vista executivo, financeiro, tecnológico, por que isso pode acontecer. Então, continua com a gente que o papo tá muito bom. E se você caiu de paraquedas aqui, tá ouvindo essa introdução nossa e não segue ainda o canal, né, Marcelo? Clica aqui, ó, seguir. Só seguir o canal. E se o cara quiser também, além de seguir, ele pode fazer o quê, Well? Ele pode ser membro do canal. E clica onde? Aqui do ladinho, né? Do ladinho. Ele pode clicar no seguir, ele vai ser membro do canal. E se você for membro, ó, spoiler, Marcelão. Se você for membro do canal, agora no começo do ano, você vai ter vantagens no plano que nós vamos ter para os membros a partir de fevereiro. A partir de fevereiro, nós vamos ter planos diferenciados para os membros. E aí, se você já era membro, talvez você tenha um diferencial aí. Posso pegar o telefone e clicar agora? Pode, por favor. Então, vou fazer. Isso. Combinamos, viu, gente? Vamos lá, que o episódio tá muito bom.
E eu queria pedir a participação de vocês. Se você está no Spotify, se está no YouTube, você está... No momento que a gente está discutindo um assunto aqui, você quer deixar a sua pergunta, quer fazer o comentário, deixa aqui, porque a gente sabe em que momento você comentou e eu quero a sua participação para entender aquela pergunta e a gente repassa para a Andressa, a gente conversa e vamos fazer essa comunidade crescer. Então comenta aqui, comenta no Spotify, comenta no YouTube, que a gente quer trazer você para a discussão. Vamos lá, que o episódio está muito bom. Bora! Vamos começar aqui a nossa reunião de sindicato, praticamente, de arquitetura? Conte comigo, Né? não. É isso aí, companheiro. Isso. E eu quero contextualizar aqui o fenômeno na linha do tempo, né? Porque eu acho que a gente consegue, com o skill que a gente tem aqui, com o olhar de arquitetura, discutir melhor esse fenômeno que aconteceu, né? A gente teve um grande boom de cloud alguns tempos atrás, né? E a gente tem não dá para descartar aqui um personagem que é o account manager, o vendedor de cloud. Esse cara é muito bom, né? O TAM, não. O TAM é o cara que ajuda ele, né? Mas o cara que vende cloud, ele é muito bom. E a gente teve um momento aqui, né, Andressa, que toda empresa que não tivesse na cloud, ela tava para trás. Ela tinha que... Pô, você tá na cloud? Não tô na cloud. Não tá seguindo o hype. Não tá no hype. Você não tá na crista, mano. Você tá fora do hype. E aí a gente começou a ver uma série de empresas que não estavam preparadas para ir para cloud, até porque seus workloads não eram cloud native, não tinham contexto, não estavam preparados para usar o cloud, mas muita gente resolveu ir para cloud mesmo assim, né? Isso era uma época de vacas gordas, de muita abundância, né? Era aquela época que vocês vão se lembrar bem, que uma startup roubava um profissional seu todo dia, pagando o dobro, né? Exatamente. Porque tinha muito investimento, etc. A gente, depois da pandemia, aí teve um downsize aqui no mercado de tecnologia, o investimento ficou mais curto, etc. E agora a gente está vendo um movimento muito forte de empresas que estavam na cloud, que lançavam press release, que estavam totalmente na cloud, etc., repatriando seus ativos para dentro do data center, né? E eu quero discutir isso com vocês aqui. O porquê que isso acontece, como que evita-se isso, qual o papel da arquitetura nisso, né? E para onde vai isso, né, cara? Porque é muito louco, parece que a gente está voltando em alguns casos mais extremos, parece que a gente está voltando aqui para botar o servidor embaixo da mesa, né? E é um pouco do que a gente vem olhando dentro do mercado, né? Esse movimento, a meu ver, tá? Ele tá muito alinhado a como foram construídas as estratégias de ida para a cloud, né? Como as empresas hoje estão olhando para esse movimento, entendendo o que efetivamente é o core dessa empresa, quais são as características técnicas que a gente olha dentro dessas arquiteturas, como efetivamente a gente vai olhar para o que é cloud native ou não, e o que for core do Nergal, se faz sentido realmente levar para cloud, se hoje dentro do meu on-premise ele roda tão bonitinho, sem problemas, né? Lógico que a gente olha muito para o advento de escalabilidade, ter um poder maior de computacional em si, né? Elasticidade. Mas quando a gente olha para essa ausência de estratégia, e aí eu vi grandes empresas recentes conversando com CTOs que estão fazendo esse movimento justamente porque foi a estratégia errada. Foi uma estratégia construída no hype, onde eu vou trazer o que é o meu legado, que é extremamente denso, que eu não construí ele orientado a microservices, ou não pensei efetivamente em como é que eu vou lá e desconstruo, né, com uma estratégia de estrangulamento em si, dentro desse legadão, para falar assim, agora estou indo para uma cloud de uma forma realmente estruturada. E aí é um pouco do que a gente vê também alinhado com o financeiro disso. Que esse é um ponto principal, né? Quando a gente vai para a cloud, eu ganho essa escalabilidade, mas eu ganho essa escalabilidade que sem governança e sem controle,
realmente a gente passa a ter um grande problema. E o seu único limite é o seu cartão de crédito. É isso. Né? Então, o que eu costumo dizer sempre, Andressa, é que se você não tiver um bom plano de uso da nuvem e você pegar o seu workload, que está bonitinho lá, rodando no DC, você tem uma operação já redonda, é uma aplicação que não sofre muita mudança, então ela não tem muita escala, etc. Você levar isso para a nuvem, do jeito que ela está, é você simplesmente ir para um data center de luxo que você opera via API. Né? Trocar 6 por meia dúzia. Exatamente. Você não vai ter benefício nenhum da cloud. Você tá lá porque para que você vai fazer esse movimento, né? Então, quando a gente fala, é claro que aí entram outros fatores também que a gente não pode descartar de infraestrutura, né? Que é obsolescência dos equipamentos, etc. Claro que você pode ter ali um data center em co-hosting, né? Não, onde você vai estar, você não tem esse problema de saber se está em end of life ou end of support, etc. Mas você, geralmente não é isso, né? Geralmente as empresas elas fazem gestão dos próprios ativos, dos próprios racks, etc. E aí você não pode desconsiderar o preço de você... Porque assim, uma coisa que eu sempre digo é, o que incomoda na cloud, quando a gente fala de financeiro, como você falou bem, André, aqui, é um OPEX recorrente. Ele não amortiza. É custo de operação. E ele ou ele é fixo ou ele tende a crescer, porque você tem um crescimento orgânico, né? A empresa cresce e os workloads crescem naturalmente. Né? Enquanto o que é sedutor no data center é que você tem um CAPEX gigante para você fazer aquela aquisição, depois o custo vai amortizando. E é a impressão que não paga, é a impressão que é grátis. Não. Né? É. Não dá essa impressão? Tipo, põe no data center, que não paga nada. Não é bem assim, né? Justamente. E aí, quando a gente olha esse comparativo entre a cloud e o data center, né? Tem muito essa visão. E ainda tem uma questão que eu vejo, que é como é que você muda o mindset até do cara de negócio, principalmente. Porque para ele, o orientar ao negócio dele dentro de um data center, que ele sente muito menos, porque ele já vai, no momento em que ele vai defender aquele orçamento dele, já considera, é diferente dele ter que pensar numa variação. Porque, eventualmente, ele não conhece da aplicação que ele está criando. Isso, tem que pensar na escala de negócio para prever a escala de infra. Justamente. E esse, eu acho que é uma disparidade que a gente vê muito no mercado. Tanto hoje na empresa da qual eu estou, ou como outras empresas da qual eu passei também. Onde a TI, no ponto de vista de infraestrutura, está muito descolado ainda do negócio. Né? É lógico que existe todo um trabalho a ser feito, né? E vem sendo, acho que evoluído e também incentivado no mercado, mas tem essa disparidade. E eu vivo isso em vários outros cenários, onde a gente não consegue ter, acho que, uma previsibilidade tão bacana na cloud, justamente por essa ausência de informação. Como é que a área de negócio está olhando para efetivamente o produto que está sendo criado, entendendo o mercado, entendendo como é que eu projeto isso no médio e no longo prazo. E aí, projetando isso, como isso eu volto lá com o cara que está criando essa arquitetura e direcionando a infraestrutura, alinhado com tudo isso, sabe? Exatamente. Até porque, né, Marcelo, quando você fala de alocação de recursos de infraestrutura, que a gente falou que às vezes dá a impressão que não tem custo, porque já foi feito um investimento inicial muito grande, mas tem que ser diluído na linha do tempo, geralmente quando você fala do workload on-premise no data center, você tem muita capacidade ociosa, porque aí você não trabalha a elasticidade da própria cloud, né? A sazonalidade, né? Você escala pelo tamanho máximo. Isso, você tem lá uma capacidade ociosa de um CAPEX que você já tem, você fala, eu tenho aqui capacity para rodar isso, então, para que eu vou ter aqui a menos que algumas empresas, e aí é um ponto que eu quero abordar com vocês no retorno, né, para como as empresas estão voltando, que você pense em ter um cloud privado dentro do DC. Aí faz sentido, aí você tem um uso mais inteligente do recurso, mas geralmente quando você tem essa não previsibilidade que a Andressa falou,
O negócio não sabe exatamente a escala de negócio que vai ter, quantos recursos vai precisar utilizar, quantas transações, não tem visão de volumetria, você acaba tendo recurso ocioso no teu próprio data center, né? E aí você vai ver, cara, meu data center tem 5.000 VMs e usa, tipo, 50 cores. Só chega aí na época do Natal, por exemplo. Isso, exatamente. É justamente isso, né? Aí você tem muita capacidade ociosa, né? E esse é um ponto que até acho que entra muito em processo, né? Que a gente ainda precisa estabelecer nas empresas, independente de ser na cloud ou ser no on-premise, né? Porque justamente isso, você tem uma capacidade ali computacional que está setada ali no seu data center e da mesma forma na cloud. Como é que via processo a gente estabelece que de forma cíclica eu estou olhando para essa capacidade? Como é que eu diminuo essa ociosidade? Talvez eu mude efetivamente essa capacidade para ser reutilizada em outras aplicações, usando N plataformas como a gente tem aí. A Cloudability entra recentemente. Você tem também outras plataformas que olham para o contexto de Kubernetes, que também hoje é uma das plataformas que é bastante robusta. E seja na cloud ou seja hoje, no vanilla, na versão vanilla não, mas num contexto ali que seja um cluster OpenShift, também tem um custo expressivo, né? E aí eu tô falando de um contexto aqui bare metal. Uhum. Sim, sim. Esse ponto é interessante, Andressa, pelo que você falou. A gente fala muito de FinOps porque mexe no bolso, né? E quando a gente fala de FinOps, a gente não está falando simplesmente de gestão financeira para a nuvem. A gente está falando de gestão de otimização de recurso. É isso. Porque isso é o que reflete no billing da cloud. E a gente não faz isso no on-premise. Então, às vezes a gente, simplesmente porque você tem uma capacidade computacional já contratada e ela é fixa, deixa lá. E é isso que eu acho interessante, Marcelão, porque parece que eu não pago por aquilo, mas se eu tenho a mesma capacidade computacional em 10 VMs, eu tenho uma operação. Se eu tenho aquela mesma capacidade computacional em 50 VMs, eu tenho mais pessoas trabalhando, eu tenho um custo operacional muito maior e isso me custa mais para manter. Tem licença também, né? Licença, etc. Então, por que a gente fala de on-premise sem ter o mesmo cuidado que a gente tem na nuvem? Porque a nuvem, ela te bila direto. E é isso que causa uma consciência que dói, sabe? Tipo, você esqueceu a máquina ligada. Você vai pagar por isso. Agora, você esqueceu uma máquina ligada no data center e por causa de 30 máquinas que estão ligadas e que ninguém está utilizando, você precisa ter um funcionário a mais para fazer essa gestão, o impacto não é direto. Mas a operação, ela também tem custo. Tem custo. Né? Você está falando de sentimento, né? Isso, é isso. Você não sente, né? Você não sente. Agora, tipo, a fatura Cartão de crédito. do cartão de crédito veio mais alto porque você não desligou a VM. Agora, eu tenho... O custo se mascara, sabe? Eu tenho... mas agora eu tenho tanta VM ligada. Agora eu preciso aumentar a minha operação. Eu preciso ter um DBA a mais. Eu preciso ter um cara para mexer lá no controle do VMsphere e tal. Parece que eu estou crescendo organicamente, mas eu tenho uma operação inchada para ter o mesmo workload que às vezes na nuvem poderia ser mais enxuto, né, Andressa? Com certeza. E essa questão da operação em si, hoje, acaba ficando muito na linha do que você falou. Eu sinto que eu estou gastando menos, mas eu não estou olhando esse entorno. E uma operação que, por exemplo, que seja 24/7, ela custa. Ela custa por quê? Porque você vai ter um NOC lá que vai ficar olhando para esse ambiente. Plantonistas, né? E você vai ter ali, pelo menos, 2 a 3 turnos, né? Então, você faz 2 a 3 turnos com um custo base que a gente tem aí em algumas consultorias, que não estão barato. Então, isso realmente reflete muito grande, né, no orçamento. E aí, você não faz esse paralelo quando você vai para a cloud. Exatamente. Porque na cloud de cara, já tá bilando. A operação tá embutida. Justamente. Aí parece mais caro. Justamente. Né? Agora, se você comparar hack com cloud, o hack sempre ganha. Mas esse hack não funciona sozinho. Né? Uhum. Então, tem uma questão aqui que ela... eu gosto muito... É um dilema, né?
É um dilema. É. E eu não tô dizendo que a cloud ganha sempre, tá? Às vezes você, dependendo da empresa, faz sentido você ter operação em casa. Beleza? Você não tem uma escala tão grande, beleza? Eu tenho aqui alguns workloads e tal, consigo manter algumas pessoas e ficar mais barato. Não tem receita de bolo, não tem bala de prata. Não né? não tem bala de prata. E por isso que eu acho que é muito alinhado com qual é o objetivo de você ir para uma cloud, né? Então, por que eu vou para a cloud? Qual que é o objetivo que está alinhado com o seu negócio? Se não é um negócio que ele tem uma instabilidade ou que ele, por exemplo, tem um volume de requests XPTO por conta de um varejo, por exemplo, será que faz sentido? Então, eu acho que a gente tem que olhar muito para o drive do negócio, por que eu estou indo para esse movimento. E se esse drive, efetivamente, ele vai olhar para um contexto de escalabilidade necessária. Se essa escalabilidade realmente for necessária, aí sim a gente vai começar a pensar como é que eu drivo a questão de FinOps, como é que eu vou levar os meus workloads, como eu mantenho ele, como eu olho para eles de uma forma mais cíclica, cuidando efetivamente desse ambiente, né? Então, acho que, e tecnicamente, tem uma série de ações que a gente pode aplicar dentro da cloud para que a gente consiga ter uma otimização de custo também. Vídeo que você até comentou, né? Eu vou manter essa máquina ligada full time e eu preciso, né? Então, e isso de forma simples a gente consegue adaptar dentro de qualquer um dos nossos portais aí, dos providers de cloud. Sem dúvida. Você pode ter uma automatização de acordo com a própria sazonalidade da aplicação, né, Marcelo? Manter um on-premise menor, talvez, ali, quando tiver uma season, Natal, por exemplo. Mandar o load balancer disparar para fazer o deploy, né, na nuvem, e escalar na nuvem naquele período só. Aí parte, né, da carga vai para dentro, parte da carga vai para fora. Passou Natal, essa parte de venda pesada, tô dando exemplo do Natal aqui. Aí devolve de novo, baixa as maquininhas lá, os pods lá na nuvem. Continua só com o seu tamanho menor aqui até voltar. Talvez isso faça sentido, não sei. Não, faz muito sentido. E acho que a Andressa falou um ponto que é interessante, de você observar a característica do workload que você está trabalhando, né? Porque pode ser que... Não dê, imagina. O teu workload de folha de pagamento vai escalar no Natal? Não. Não vai. Então, preciso ter alta disponibilidade, alta escalabilidade para esse cara? Não. Talvez disponibilidade, porque o cara precisa pegar um documento, etc. Sim, mas eu posso ter um valor aceitável dentro do meu ambiente on-premise? Talvez sim. No e-commerce da vida, parte cadastral fica ali dentro de casa. Quando vem a parte, você escala o checkout para fora, escala, né? Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Tem um outro ponto que também me ocorre, que o bom é que eu vou tendo as ideias aqui durante o papo, tá? Você que está ouvindo... Arquitetura on demand. Isso, arquitetura on demand. É praticamente um podcast live gravado. Já ouviu isso, Marcelo? Podcast live gravado? É isso. Essa novidade. Mas além da característica da aplicação, depende muito da característica da empresa também. Porque às vezes a empresa, ela não precisa de um fine tuning ou de uma operação minuciosa de infraestrutura. Às vezes você está rodando uma aplicação, cara, eu preciso de um banco de dados rodando vanilla padrão, eu preciso de um Kubernetes e uma VM rodando, e eu não quero ter um DBA, eu não quero ter um cara de redes, eu não quero ter que administrar firewall,
eu não preciso disso. Eu quero focar em software. Software é o meu diferencial. Cara, pega esse dinheiro de operação de infraestrutura que você teria, investe em software e vai para a nuvem. O custo da operação tá na nuvem. E a diferença é que é igual um condomínio. Você vai pagar um custo compartilhado, né? E aí você consegue ter uma diferenciação de acordo com a tua necessidade, da tua operação de tecnologia. E eu acho que o grande diferencial dos bons gestores de TI de empresas grandes, como nós trabalhamos, isso é híbrido, não tem receita de bolo. Porque você vai ter workload que você precisa de um cara lá na ponta administrando Firewall, porque ele é crítico, e você vai ter que ter, de fato, uma operação em cima disso. O que ela citou, o monolito, por exemplo, não faz sentido, né? Isso, exatamente. Para que eu vou ter um monolito Aliás, esse é outro ponto que eu queria tocar com você. Estava guardando aqui, você agora tocou na ferida. Você tocou aqui, ó. Assim, é melhor fazer assim do que assim, né? Que assim. Concordo. Aí aqui, ó, na ferida. Você me compromete. Assim, ó, na ferida. Ué, eu sou casado. Eu vivenciei esse período de muito vendedor cloud. Cara, vamos pra nuvem do jeito que tá. Lá você estrangula. Que aí você vai reduzir a sua operação de TI. É aquele meme do diabo lá vermelho atrás. Isso, aquele memezinho aqui. Ó. Isso, Ah. pega tudo. Vamos pra lá. Vamos. Vai, tá na hype. Isso. Tá na hype. Você vai ganhar uma promoção. Vamos. Aí na nuvem você pega esse monolito, você faz um DDD, e aí você faz um projeto, e aí você escala e tal. E o cara, não, é um monolito, não precisa. Vem. Vem, vamos lá. E lá você quebra e faz. Aí, da onde vem o dinheiro depois pro cara fazer o monolito, quebrar o monolito, Marcelão? Não aparece. Não vem. Não vem, né? Porque uma coisa, e eu queria até a tua visão sobre isso. A primeira pergunta que o sponsor faz, mas não tá funcionando? Por que eu vou pagar pra fazer isso de novo? Era isso que você ia falar, desculpa. Negócio nenhum põe dinheiro Não. em aplicação que está resolvendo o problema de negócio. Não importa que seja Fortran, COBOL, monolito. Tá funcionando? Tá resolvendo o problema do negócio? Não vai vir dinheiro, querido. Não vai vir dinheiro. Vai vir. Né, Anderson? Não vai vir. Justamente porque, pra ele não tá sentindo a necessidade de fazer nenhum movimento. Porque esse movimento pra ele, hoje por exemplo, meu site, ele é responsivo, ele tá atendendo o número de requests que meus usuários estão demandando. Hoje eu não tenho problemas, por exemplo, com o NPS. Então, assim, isso para ele começa a ser confortável. Por que eu ir para um movimento para nuvem se hoje eu não tenho problemas? Ele já tem o orçamento. Mas é esse que é a grande mágica da arquitetura. A pergunta que a gente tem que sempre se fazer, que a arquitetura ela sai do técnico beleza, o cara tem um monolito rodando no on-premise. O produto dele fatura X reais por mês. Aí você fala, cara, eu preciso levar o seu workload para nuvem e fazer um refactoring para monolito. Ele, beleza, quanto mais eu vou faturar com isso? Se a resposta é igual, isso chama-se over-engineering. Você não precisa fazer isso, cara. Agora, aonde é necessário, que às vezes também tem a situação inversa, né? O cara tem problema de escala, ele tem problema de janela de mudança, porque o monolito... Perfeito. Né? Pô, o cara tá mexendo, eu não consigo mudar e tal. Cara, beleza. Agora a gente precisa levar isso pra nuvem e escalar. Quanto eu vou melhorar com isso? Cara, beleza, eu vou resolver o seu problema de escala. O seu faturamento, que hoje é X, vai ser 3X. Tá aqui o dinheiro. Né? Ou ele vai olhar para um contexto de eficiência, né? Então, por exemplo, é um monolito que eu só subo release uma vez no mês. Como fica o meu time to market? Esse é o ponto principal. Como é que eu estou trazendo novas features para o mercado sentir isso? Né? E para ele, o nível de eficiência que em um mês eu vou subir isso em produção, pode ser que em um mês N outros bugs estão surgindo e só daqui um mês eu estou corrigindo. Olha o senso negativo que eu tenho na ponta. E o concorrente lançando feature toda semana. lançando.
Então, assim, esse é um outro ponto que eu acho que a gente tem que olhar, né? Justamente para essa eficiência que você tem dentro do processo também, e como a gente traz esse nível de percepção para o mercado, é a ponta. Exato. É onde para ele começa a ver, olha, realmente a minha receita vai melhorar. E aí é o ponto. A TI pela TI, ela não precisa de mudança, porque ela é o meio. Mas quando o negócio demanda, porque ou ele precisa de um time to market mais rápido, ou ele precisa ter uma pivotar e lançar features mais rápido, ou ele precisa escalar para gerar mais receita, é o negócio que triga mudança na TI. E não é, tipo, cara, vai para a nuvem e depois você faz o seu DDD e quebra o monolito. Não vai quebrar o monolito se não precisar, cara. Já foi escrito uma vez, está atendendo o negócio e não vai ser reescrito. E isso é uma coisa que a gente demora um pouco para entender como entusiastas de tecnologia, né? Eu falo porque a gente tem muita... Tem uma geração... Qual é a geração? O nome da geração eu não vou saber. Eu já tô velho demais para saber essas coisas. Que aqui somos todos millennials, né? Nós somos millennials. Eu devo ser bilênio. Não, você é baby boomer. Baby boomer. Eu sou Você baby é boomer. boomer. Não é, velho. Eu sou bilênio. Eu sou bilênio. Eu devo ser baby boomer. Não, você é millennial. 75. 75 eu nasci. É milênio. Não, cara, tu é... Pior do que isso, Não né? tinha geração nessa época. Não tinha. Começou depois, né? Começou depois, né? É verdade. Mas a geração Z, né? Que chama agora Z? A Z é a Isso. nova, né? É, Z é a nova. Z né? é a nova. Então, tem essa questão da gente ter uma visão, de fato, de mercado para justificar nossas ações, né? Uhum. E que a gente não... A gente tem uma visão mais... como eu posso dizer... Passional da coisa. Exatamente. Exatamente, né? Que a gente tem que entender que, cara... Não é só porque é legal tecnologia que a gente tem que fazer o que é legal pra tecnologia. Cara, pegar um monolito e quebrar em microserviço é legal pra caramba? Melhora pra caramba a operação da tecnologia? Melhora, mas o negócio precisa. Às vezes não é necessário, né? Às vezes não é necessário. Eu acho que essa é a sacada. Olhar para qual a necessidade do negócio. Por que o negócio está olhando efetivamente para trazer ou aceitar esse investimento, né? Recentemente, a gente passou por um cenário, e aí já passei por outras empresas também, que é um cenário onde, olhando a operação, como é que a gente otimiza os tempos hoje, né? Que o vendedor na ponta leva para conseguir efetivar uma venda. Isso é receita na veia. Isso é dinheiro de verdade. Isso é dinheiro. Estou olhando efetivamente para otimizar isso, trazendo flexibilidade, trazendo otimização de tempo, né? A gente está falando de eficiência em si também, mas tudo background técnico vai olhar para como a gente habilita a plataforma na cloud, como a gente olha para a otimização desses recursos em cloud, como a gente traz a escalabilidade necessária para o negócio. Isso a gente está falando, por exemplo, de muitas lojas envolvidas. E aí sim eu estou olhando necessidade do negócio, como a gente otimiza hoje as jornadas do negócio de novo, mas usando a tecnologia como enabler. Eu acho e aí eu vejo isso com muito bons olhos, sabe? Mas cara, justamente... É flauta de arquitetura, assim. Eu poderia... Na edição, por favor, coloca um background assim... Isso é o creme de la creme da arquitetura. Soa como um primeiro violino. Exatamente. Andressa, você descreveu a área de arquitetura assim em acordes de Lá menor. Exatamente. Né? Mas é isso. E se você leva para um executivo, tipo, cara, beleza. Hoje o seu vendedor ele consegue fazer 4 vendas por dia. Eu preciso desse orçamento para fazer isso tecnicamente, mas isso vai te habilitar a fazer 7 vendas por dia. O dinheiro vai vir. É isso. Entendeu? Porque você está com um propósito de negócio. Né? Não, mas... E é o que acontece. Eu tô sendo caricato. Desistências, né?
Isso. Mata a desistência, o cara não fica esperando. Isso, eu tô sendo caricato, mas o que a gente vê hoje em alguns gestores de tecnologia é, cara, eu preciso desse dinheiro porque eu preciso transformar isso em monolito e botar E o cara de negócio fala, Não convence mais ninguém, ué. pra quê? Pra quê? API Gateway o quê? O quê? É que... Kubernetes? Kubernetes. É Kubernetes? Justamente. Quero saber quanto que eu vou ganhar mais por isso. Exato. E é isso, cara. No fim das contas é negócio, né? A gente é uma engrenagem do negócio. A TI tem um ego, né? De, pô, mas eu preciso fazer isso, porque é negócio, né? E aí um pouco dessa... E aí resgatando o ponto com vocês acho que muito disso do hype e do nosso amigo account manager que vem com a flautinha doce ali, tipo, vamos pra nuvem, que é legal, né? Eu vou te dar uns créditos para você transformar seu legado e tal. E aí o dinheiro não vem, cara. Não vem. E aí esse cara que migrou ficou na nuvem com o seu monolito, rodando uma máquina X3 lá na AWS, bombando, com um banco gigantesco. Ele, cara, passou o OPEX 1 ano, 2 anos, 3 anos, e falou, cara, isso aqui fica sustentável. Ou você faz, de fato, um refactoring na aplicação para usar a sazonalidade da nuvem e a elasticidade, ou volta, cara. E quando não for necessário, eu acho que tem que voltar mesmo. Acho que tem que voltar. Sim, sem dúvida. Desde que esse cara, se ele voltar pro data center, ele não tiver end of support e tal, porque senão aí o cara tá ferrado 2 vezes, porque ele vai sair da nuvem e ainda vai ter que ter um capex absurdo de atualização de hardware. Paga etc. na entrada e paga na saída. Paga na entrada, paga na saída. Esse é um ponto bastante importante, né? Para olhar esse movimento de volta em si. E tem que ser um movimento também estrategicamente pensado, Sem dúvida. né? Da mesma forma como foi inicialmente, talvez possivelmente, pelo que a gente sabe, vai ser muito voltado para uma estratégia errada, né? Que não foi pensada inicialmente. Agora, essa volta tem que estar muito bem pautada. Como é que eu olho para a minha aplicação, trazendo realmente o suporte necessário e a capacidade necessária? Esse é o meu medo, Andressa. É o cara voltar e querer ter uma operação como era em 2005. Porque a nuvem não deu certo, né? Então, vamos... Negócio de container aí, Marcelão, isso aí é coisa de... Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Aí o cara volta, tipo, não, esse negócio de container e escala e tal, vamos voltar a fazer aplicação monolítica e vamos para VM. E eu já ouvi algo do tipo por aí, viu? Desse, tipo, o cara, ele volta a operação e aí, veja, não tô falando que é errado voltar, tem que voltar. Mas eu acho que o movimento de cloud, ele é... Deixa eu preparar as palavras aqui. Acho que ele é reversível quando a gente fala de cloud. Mas não estamos falando de cloud pública, é cloud privada, né? Então, você tem que manter as suas aplicações dentro do teu workload, ali mesmo que seja on-premise, mas, gente, não dá para ter uma operação baseada em como era antes, né? A gente tem que modernizar dentro do teu próprio data center, você tem que ter a experiência de cloud, tem que procurar isso. Porque senão, uma hora vai ficar caro também ter on-premise, e aí vai ficar esse ping-pong, vai e volta, né? Então, eu acho que cabe a nós, gestores de arquitetura, gente, não importa se vai para nuvem A, B, C, né? Vou falar os nomes, porque quem sabe um dia patrocinar a gente. Não importa se vai para Amazon, se vai para Azure, se vai para o Google, se vai para Oracle, mas... Ou para VMbears. Tem. O VMbears Cloud. Ó, Estamos lançando agora. Olha, aqui, ó, fica aqui, spoiler. Vamos fazer a aplicação Cloud Native. Beleza, vai para o data center? Vai para o Kubernetes do data center. justamente. Beleza, mas vai escalável, né? Porque a gente consegue ter uma intercambiabilidade, é isso, Marcelo, o nome? Ajuda aí. Exatamente, Well. Você que é um acadêmico. Eu não, que isso. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMbears, que a gente pode te ajudar, vmbears.com.br.
vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Tiveram muitas aplicações modernas construídas para nuvem, para rodar em nuvem lá, certo? Então tem um tema para você puxar, Well, aqui. Posso colocar? Por favor. Lock-in, cara. Adoro esse Lock-in. tema. Tcharam. Lock-in é um bom tema, Marcelão. Interessante, interessante. Porque é um dos aspectos não funcionais que a gente tem que sempre pensar em arquitetura, né? Exatamente. E na decisão do stack, da cloud, né, Andressa? Justamente. Porque quando a gente olha para lock-in em si, como é que a gente atrela isso se não pensar num movimento multi-cloud? Porque ele possivelmente vai ser das problemáticas para esse movimento, né? Hoje, quando eu olho para as últimas empresas das quais eu passei, o lock-in ele é muito alinhado com aquele cara que vendia cloud. Foi O nosso amigo? Isso, aquele Manager amigão. ali, tá, É. é isso. Vem comigo. Venha pra nuvem. Vem pra Isso. nuvem. Me abraça aqui, vamos. Vambora. Tá Pula quentinho. aqui na piscina. Tá quentinha a água, vem. Vai pra nuvem. E aí, existe um ponto bastante importante quando a gente não olha para um contexto mais agnóstico, né? Da criação de aplicações, olhando para uma visão com menor lock-in possível, né? E aí você olha para características que você tem para cada um dos providers, né? Para habilitar esses novos recursos em cloud. E sem essa visão de gerar um menor lock-in, esse para mim é um ponto bastante importante. E quando eu olho hoje para as aplicações, né, que são criadas, normalmente se cria um lock-in inicial por contratos financeiros que a gente tem e principalmente com o aporte que a gente consegue com alguns dos providers. São um dos pontos que eu vejo, tá? Eu não sei qual que é a visão de vocês para essa... Eu adoro esse podcast por causa disso, que a gente fala da vida real, né? Porque quando a gente fala da arquitetura de literatura, né, Andressa? A gente tem que falar de evitar lock-in o máximo possível, certo? Uhum. E ter uma intercambiabilidade dos componentes e, ok, faz parte da disciplina de arquitetura. Mas no mundo corporativo, a gente tem negociações financeiras, tem contratos, etc., que dão alguns atalhos, né, para o negócio, etc. Quando a gente tem um contrato, por exemplo, você tem lá um contrato de fidelização com a nuvem A, e você consegue arquitetar para manter aqueles componentes agnósticos, sei lá, tenho uma nuvem A, vou fazer um Kubernetes aqui, mantenho minhas imagens, meus dockers aqui, tudo separadinho. Uhum. O dia que acabar, eu vou para a nuvem B e beleza. Mas aí tem um componente tão sedutor na nuvem A, que eu tenho crédito, e cara, vai resolver o problema do negócio, e você vai lá e vamos testar isso aqui. E aí você faz um MVP, ele funciona. E voa. E voa. Eu vou. E aí vai pros caralho a literatura da arquitetura. Esquece. Já era. E até porque a gente fala muito da literatura, mas assim, quando a gente fala desse move entre as clouds, ele é totalmente factível. Mas nem todos os componentes vão ser necessários Sempre de vai fazer ter esse um move. ajuste, Né? E eles vão ter que ter esses ajustes justamente, por exemplo, você pega um modelo de autenticação e autorização na Azure, por exemplo, ele é totalmente diferente do OCI. Sim. Do ponto de vista de requisito mínimo, perfeito, né? Aí a gente tá falando ali das policies que a gente tem, dos grupos de acesso, enfim. Mas existem particularidades que eles não vão ser iguais. E como é que a gente pensa em aplicações que minimamente sigam pré-requis base, né? Para tentar ter um mínimo dessa visão de ser mais agnóstico, mas, ao mesmo tempo, cada uma das características, elas vão ser, sim, evidentes em cada um dos providers.
né? Então, esse eu acho que é um dos pontos. Da mesma forma como eu falo, será que faz sentido eu falar que eu vou movimentar o meu Kubernetes que está em um provider para o outro? É interessante do ponto de vista se eu eventualmente tiver um movimento de DR. Uhum. Aí eu gosto mais. Por quê? Porque eu estou olhando isso como se eu tiver algum tipo de problema no meu cloud provider, eu tenho Sim. um outro. Tem um espelho. Eu tenho um Você espelho sobe e eu imediatamente. subo rapidamente. A minha imagem já está criada. Uhum. Aí eu gosto mais dessa abordagem. Não simplesmente ir por uma linha em que eu não gero esse lock-in, mas eu penso que todo move é totalmente factível. Você vai ter um movimento ali de projetização e de esforço em algum move. O problema é quando o move não é possível do lock-in, Perfeito. né? Mas eu acho que uma adaptação de produto, ele é natural. Assim como você compra um carro novo, você tem que se adaptar com o câmbio Padrão. novo, etc. Eu acho que faz parte disso, é tolerável, né? É um serviço que só tem naquela nuvem, por exemplo, né? Aí é o problema, né? E aí, uma discussão que a gente pode fazer é quanto que esse lock-in ele é tolerável? Porque a gente tem produtos em algumas nuvens, e eu vou citar uma aqui, mesmo não patrocinado, mas que para mim ele tem uma característica que muitas empresas adotam, mesmo as empresas que têm opção de todos os providers, OCI, AWS, Azure, GCP, etc., e vai por essa linha, porque o produto ele é locado, ele tem uma interface única, a API dele só funciona nele, e ele tem uma linha de funcionamento única, que é o Começa com D? Não. Não, Mas continua. começa com G. Um G. Putz. Eu não vou lembrar. Agora O D é o DY. DY. Dynamo. Não, o Dynamo, ele é um Mongo gerenciado, né? Com alta performance. Mas eu tô falando do Data Lake do Google, Data Lake. Tá. né? Vamos falar o nome aqui? BigQuery, você tá falando? O BigQuery, né? Exatamente. É claro, é um hard lock-in? Não, porque você pode, em última instância, fazer um dump do teu Data Lake, vai baixar trocentos tera lá e subir em outro lugar. Mas, cara, é quase uma unanimidade de você ter qualidade de processamento de dados, performance, etc. Sim. Você tá alocado numa API única, você tá, mas... qual é o limiar de benefício e de... Esqueci o nome. Custo-benefício, né? Não, é de problema que você vai ter, sabe? Vou seguir, tem Como é que ele chama? Não, trade-off. Trade-off. Isso. Qual é o limite do benefício de trade-off de trabalhar com uma plataforma como essa, Que né? palavra bonita, hein? Trade-off. É que eu não tô acostumado com palavra bonita, Marcelo, você precisa me ajudar. É que eu sou um caipira. Uma arquitetura. Tem várias palavras Tem, bonitas, tem, né? é muito Bonito hype. demais, é o hype. A gente é mestre dos hypes, né, Anderson? Demais. Quando eu olho essa parte dos trade-offs, eu vejo muito olhar para qual é o benefício que você traz efetivamente para o negócio. De novo, vou alinhar com o negócio. E da mesma forma, se a gente tem hoje um contexto também orçamentário para isso. Por quê? Porque eu estou atendendo o meu negócio hoje com a capacidade de processamento bacana, do ponto de vista de dados, digamos assim, né? Estou respondendo o necessário e, da mesma forma, eu tenho um orçamento que está dentro do que eu tenho de expectativa. Esse eu acho que é um dos pontos que seria interessante. E, da mesma forma, quando a gente olha para o lock-in, ele, assim, acho que invariavelmente, ele vai olhar muito para o que é necessário, contexto financeiro, contratual. Assim, é muito do que eu vejo, tá? Mesmo a gente falando que sim, existem recursos que vão nos dar muito mais capacidade computacional em um ou outro provider, ainda assim, se ele não estiver alinhado
com a vertente financeira disso, e aí eu falo vertente financeira quando eu fecho meu contrato e que eu tenho meus tais benefícios e que a partir disso eu também tenho a possibilidade de criar labs para experimentar aquele um ou outro recurso que aquele provider tem novo. Poxa, isso é muito interessante. Então, a meu ver, eu acho que a gente tem alguns pontos, sim, do lock-in do ponto de vista técnico, mas sim, ele também olha para esse necessidade do negócio versus a questão financeira, tá? Isso é um pouco do que eu tenho visto no mercado. Isso conecta com o que a gente falou, né? Se eu vou conscientemente entrar no lock-in, mas é um lock-in que vai exponenciar o meu negócio, vai me dar retorno financeiro e eu tenho como pagar esse custo-benefício, cara, é extremamente justificável, né? O que me preocupa é o inverso, Andressa. Eu queria saber a sua opinião. Um cara que hoje ele tá feliz lá no BigQuery, ele paga pro query, ele tem um data lake enorme, ele vai lá e faz uma query que o bloco de notas não carrega, Marcelão, da estouro de memória, a query desse cara. Derruba o Windows do cara. Isso. Ele vai lá, ele roda no BigQuery, o BigQuery roda em 10 segundos para ele. Aí esse cara vai repatriar e vai fazer isso em Sparks, no data center. Como é que você acomoda isso na volta? Agora é hora de colocar aquele violino triste. Produção, violino triste. A musiquinha do Titanic afundando? Exato, E aí, cara, entendeu? Esse que é o problema. E isso se aplica, a gente tá dando o exemplo aqui do GCP, mas a gente tem outras tecnologias que são majoritariamente também em Azure ou AWS. Por exemplo, o próprio Databricks, que roda muito bem em Azure. Cara, é um canivete suíço para dados. Você leva esse cara para um Sparks e dá para ele um Postgre no datacenter, esse cara vai chorar. Ele vai chorar, ele não sai do lugar, entendeu? Esse é um ponto importante, né? Se a gente for olhar como é que faz essa volta. E sendo sincera, de verdade, ele não vai fazer a volta com a mesma expectativa e da mesma forma com a... Não é responsividade, né? Mas eu acho que com a mesma capacidade e escalabilidade que a gente tem dentro das clouds. Principalmente num contexto que a gente está falando de dados. Acho que a parte de dados é que eu acho que é a que mais pega que hoje. mais pega, né? Porque... E há também, né? Agora que a gente tá falando muito sobre IA generativa, etc. Pô, aí nem entra em questão você rodar uma IA generativa on-premise, por exemplo. Não, não faz sentido, não né? tem nem... Deve ser fora de cogitação, né? Eu já ouvi algumas coisas falando de gente querendo rodar Llama, etc. Mas, cara, é um custo de operação absurdo que meu Deus do céu, né? Para, né? Tem uma conversa que não tem que continuar. Ela para aqui. Né? Mas sabe o que me preocupa, Andressa? É que no olhar do executivo, porque nós estamos aqui numa camada executiva de tecnologia que faz um paralelo entre a necessidade técnica e a necessidade do negócio, né? Mas às vezes o cara, aqui é tanto. Vou tirar daqui e vou colocar aqui. Né? Mas aí tem que olhar a questão de capacidade computacional, performance que você tem hoje, né, entre cloud on-premise, como você tem hoje essa capacidade de trazer os dados de uma forma muito mais rápida, seja na extração, seja no tratamento desses dados dentro de uma camada ali, seja um ETL, por exemplo. Então, assim, tem critérios para serem olhados tecnicamente para que aí sim fale, isso aqui realmente não faz sentido. E é por isso que esse sindicato é tão importante. Esse sindicato aqui, ele é muito importante por causa disso, viu, Marcelão? É isso aí, companheiro. Porque o cara que tá lá na camada do Comex, lá, o CEO, o cara fala, tira o dinheiro daqui para aqui. Mas alguém tem que olhar e falar, meu amigo, peraí. Não é tão simples assim, né? É justamente isso. E aí, por isso que eu gosto muito de trabalhar num contexto em que a gente olhe critérios. Então, critérios técnicos e critérios voltados para a necessidade de onde veio o negócio, né? E aí isso acaba sendo de uma forma mais fácil até para você vender a sua ideia,
né? Esse movimento de volta, ele tem que estar pautado em critérios técnicos. Por exemplo, o backup desses dados, como é que a gente mantém isso? Hoje eu tenho uma capacidade X, hoje na cloud, versus no on-premise. Observabilidade. Observabilidade desses dados. Como é que eu monitoro esses dados? Eu vou ter a mesma capacidade que eu tenho hoje? Como é que hoje eu trato esses dados e consigo fazer com que a parte de geração de dashboards também, que é o cara do negócio que consegue ver efetivamente a informação, como é que eu dou isso para ele de uma forma mais rápida? No on-premise, possivelmente, ele tem um delay. Dependendo de onde é que a gente vai manter esses dados, sabe? Então, existem características técnicas versus características que a gente vai dar de resposta para o negócio, que se estiverem bem pautadas, entram de novo naquela palavrinha maravilhosa, que são os trade-offs. Acho que dessa forma a gente consegue falar assim, faz sentido realmente trazer isso para um contexto on-premise? Ou não faz sentido? Sabe? Eu gosto de pensar muito nessa linha, porque dessa forma a gente consegue envolver as pessoas para pensar qual é o propósito disso. E esse é o ponto que eu acho que falta um pouco no mercado, viu, Andressa? A gente ter gestores de tecnologia que consigam ter essa visão dos dois lados. A operação, o trade-off de tecnologia e o benefício para o negócio. Então, se você tem ali uma visão, não, cara, tá muito cara a nuvem, vou voltar pro data center, etc. Não é tão objetivo assim. Não é 1 para 1, né? Estamos voltando pro data center, como é que vamos tratar o backup, como você falou? Tem um custo de operação do backup, tem um custo de storage, que a gente tem que trabalhar. Qual a ferramenta que a gente vai ter para fazer observabilidade que vai substituir a ferramenta que na nuvem já está incluso no custo para eu poder fazer o monitoramento dos meus workloads que estão lá? Quem vai observar isso? Quem vai olhar o NOC para olhar para essa ferramenta? Quem que vai olhar se a ferramenta está funcionando? Quem é o NOC da ferramenta que oferece para o NOC? Isso. Entendeu? E colocar isso num plano de negócio e fechar a conta, cara. Eu acho que acho que eu já falei isso, mas não que a conta da nuvem sempre ganhe, mas tem que ser uma decisão consciente, né? E eu acho que o mesmo vale pro Loquim. Quando a gente fala de trazer uma solução que está na nuvem, numa solução que está lá e é só aquele provider que oferece, que está trazendo benefício para o negócio, cara, vamos trazer para dentro, vai ter a mesma capacidade, porque se ele está como Loquim na nuvem, é porque nenhuma outra nuvem oferece um produto tão bom quanto. Perfeito. E você acha que no on-premise você vai conseguir ter um produto tão bom quanto, né? Então, eu acho que cabe muito dessa visão executiva do executivo de arquitetura, de tecnologia, gente, tem custo oculto aqui que ninguém está olhando, sabe? Exatamente. E por isso que a gente fala muito de criar business cases, né? E aí os business cases, eles têm que olhar todos esses pontos, para que aí sim fale, olha, quando eu faço um comparativo entre o que eu tenho na nuvem hoje versus eu fazer essa volta para on-premise, meu custo, com certeza, olhando para todos esses pontos que a gente conversou aqui, que você bem lembrou até da operação, de verdade, será que faz sentido? Mas faz isso pelo menos num curto e médio prazo, que seja um ano 2 e nos 5 anos. Como é que a gente tem um retorno para isso, né? Sobre o investimento ou reinvestimento. Porque você já investiu aqui. É que se você está fazendo um novo investimento. Esse é o ponto. Ou se você não reinvestiu, uma hora você vai ter que reinvestir. Vai ter que reinvestir. Isso aqui vai entrar em end of life, end of support, etc. E aí, não é porque você pagou uma vez que você não vai ter que pagar de novo, né? Justamente. Então, tem um limite tênue aqui que o business case, nessa hora, ele fala por si só, né? Mas tem que ser um business case que tenha as variáveis adequadas. Não adianta você colocar hack versus EC2. Não dá. Né? Não dá. Não dá, por favor, né? Então, realmente, ele tem que considerar uma série de pontos, né? Que a gente consiga realmente, acho que construir um racional. E esse racional sendo construído de uma forma com que a gente olhe
esses dois mundos, aí sim faz sentido ir efetivamente fazer ou não essa volta, né? E aí, da mesma forma, como a ida também precisa ser pautada num business case. Assim como a gente foi na porra locagem deu ruim, a gente não pode voltar na mesma porra locagem. Posso falar palavrão, Marcelo? Tá liberado, hoje tá liberado. Obrigado. A gente também não pode voltar na porra locagem e, né, se arrepender depois, né? Agora, na opinião de vocês, pra gente já partir pra trilha final do episódio, como vocês veem agora 2025? Estamos aqui no comecinho do ano. Tá tendo esse movimento de volta que deu ruim, né? Eu percebo alguns movimentos de empresas que estão mais conscientes de, beleza, vamos trazer o que faz sentido e tal, numa linha de contenção de custo, mas eu vejo algumas empresas na linha de tipo, cara, repatria tudo, contrata gente de infraestrutura e vamos voltar pro waterfall, praticamente. Como é que vocês veem essa visão daqui em diante? Olha, tem muita empresa que está indo nessa linha, justamente por conta das estratégias que foram criadas de forma errônea. Eu acho que para 2025, o que eu espero, tá, olhando um pouco do mercado, é que mesmo que haja essa volta, ela não seja na porra locagem, como você falou, sabe? Que ela seja um pouco mais pautada de uma estratégia em si. Empresas, por exemplo, não posso falar o nome, lógico. Fala algum pseudônimo. Recente, tá? Uma empresa da área de saúde. Eu sei que Conheço algumas. Cuidado. Tá bem Conheço próximo algumas, do né? seu ramo. Se o cara fez um negócio errado lá, pode ter sido ele. Se for besteira, me bota na reta, viu, Marcelo? Uma das empresas que eu sei que está fazendo esse movimento, mas está sendo feito ainda dentro de um contexto de estratégia. Então, sim, decidiu-se por fazer essa volta, principalmente por conta de custo. Então, análise de custo e impacto em FinOps principalmente. E aí está fazendo esse retorno para on-premise, mas ainda num contexto em que está se olhando o que vai voltar, quais são os workloads que voltam para um contexto on-premise, se vai haver a capacidade. Então, assim, existe um trabalho a ser feito. Eu peguei um dos exemplos, que é um exemplo de um dos CTOs que eu conversei recentemente, e acho que se as demais empresas fizerem esse movimento, mas um movimento estratégico, desde que olhe efetivamente o que faz sentido voltar ou não, acho que faz sentido, né? Começa a ter mais alinhamento com a necessidade do negócio. Eu concordo. Quando a gente fala do retorno, né, para o DC, para uma operação mais caseira ali, eu tenho um certo receio, Marcelo, de a gente não olhar para a tecnologia em si, mas só pela característica da localização do ativo, sabe? Então a gente olha muito assim, tipo, cara, vou trazer... eu tava na nuvem, eu vou trazer isso para on-premise e eu vou manter minha operação como se ela fosse a mesma operação que eu tinha em 2010, quando eu fui para a nuvem, né? E quando a gente precisa ter um olhar crítico de que sim, a nuvem em algumas ocasiões ela pode ser mais cara, mas o conceito de nuvem ela precisa ser mantida. Então, se você vem pro on-premise, cara, você não vem pro on-premise para trabalhar com VM de novo, você vem para trabalhar com uma cloud privada, né? Por favor. Porque você vai pagar o mesmo rack, mas você vai ter uma operação diferente, né? Então, vamos pensar numa operação... A mesma escalabilidade, Isso, né? Exatamente. A elasticidade. Exatamente. E aí, qual que é a diferença? Quando você está na nuvem, você tem esse benefício, só que você só se beneficia das aplicações que estão preparadas para ser Cloud Native. E você paga além daquelas que não estão. Quando você está no on-premise, você não paga além daquelas que não se beneficiam, porque elas não são Cloud Native, mas você consegue manter
uma gestão do recurso computacional muito mais efetivo para aquelas que estão. Até o ponto que você consegue economizar custo de renovação de hardware end of life, etc. Porque você tem uma operação muito mais enxuta no teu próprio data center, né? Então, não sei qual que é a sua visão, Marcelo, não queria te ouvir também, mas acho que a minha esperança é que a gente volte com o conceito de cloud para dentro de casa. E não que a gente abandone o conceito de cloud quando volte para dentro de casa, né? O que você perguntou 2025, né? Ou do ano passado para cá. O que eu vejo, 2025 começou agora, então... O que eu tenho visto, cara, é... Como agora, cara? Já estamos... Dia 15, Dia pô? 15. Dia 15? Dia 15? É o carnaval, só depois do carnaval. Ah, É verdade, É tem isso. faz Não, sentido. Ela já entrou no espírito de fazer o bullying com o Marcelo, gostei. Tudo bem, vai lá. Eu aprendo rápido. Eu sou o melhor Tudo bem, escada, eu sou o melhor escada desse podcast. Editor, não corta essa, continua. Inclusive, faça um corte e coloque. Isso. Eu sou o melhor escada. Eu não vejo tudo ou nada, sabe? Aquela coisa do ou tá na nuvem pública ou tá trazendo tudo para cá. Eu vejo alguns clientes nossos desenvolvendo software para parte ficar em on-premise. Algumas coisas serem escaladas para a nuvem pública. Então, falando de retorno, né? Aí é isso mesmo que vocês falaram aqui, né? Pô, o retorno tem que ser muito bem pensado para dentro. Não voltar no formatão, criar maquininhas lá, né? Nas máquinas físicas ou até VMs. E talvez você tentar trazer para uma nuvem privada, né? Então você tem workloads rodando em Kubernetes lá, EKS da vida, tenha que talvez trazer aqui para dentro com uma ferramenta que suporte da mesma forma, né? Onde você possa escalar ali os pods, o que seja necessário. Mas não vejo tudo ou nada, sabe? O cara... vou abandonar a nuvem pública, vir totalmente para on-premise. Tem um cliente nosso que tá fazendo essa coisa meio híbrida. A palavra híbrida que o El usou aqui no começo, né? Acho que o híbrido tá muito em voga, né? Olhando assim, como a gente olha entre a cloud em si, né? A cloud pública e o que tá no on-premise hoje. E como a gente às vezes olha num contexto de transbordo. Você comentou no comecinho lá sobre um contexto onde a gente tem cenários de... seja uma Black Friday, seja Natal. Então, eu uso a cloud hoje como um transbordo. Mas eu mantenho a minha operação hoje dentro do meu on-premise. Por quê? Porque o meu core do negócio está aqui. Porque o meu nível hoje de complexidade técnica e de regra de negócio está no on-premise. Está no meu legado, sabe? E faz sentido eu ir para uma cloud sem fazer com que eu tenha aqui... Opa! Eu faço isso o tempo todo, acontece. Sem eu fazer efetivamente uma estratégia onde eu olhe para esse legado e ele seja realmente estrangulado da forma correta? Acho que não, no primeiro momento. Então, acho que o contexto do híbrido, ele vem muito para olhar qual a necessidade do negócio, Sazonalidade. qual a sazonalidade que a gente vai considerar efetivamente e da mesma forma como olhar para a cloud como capacidade computacional que eu ganho. Então, acho que para 2025, pegando a sacada que você trouxe, eu vejo muito do contexto híbrido, pegando e aí sendo incentivado. Eu vejo esse movimento da volta, mas aí pegando o exercício que eu fiz aí com os CTOs, dessa volta um pouco mais pautada e estratégica, e também olhando o que a gente olha para dentro das clouds privadas, ganhando a escalabilidade que é possível, né? Então, deixar de olhar para uma escala que é lateral, né? Em onde a gente olha um pouco mais vertical, é onde a gente... lateral, falei errado. Em vez de eu ganhar uma escalabilidade... Editor, volta. Volta. Ganhar uma escalabilidade vertical com uma escalabilidade horizontal, que é justamente onde a gente olha aí para um contexto Kubernetes, né? Como você comentou. Isso, você não precisa escalar
cada vez mais recursos para crescer o recurso, Justamente. mas você trabalha com poucos recursos e com várias cópias desse mesmo recurso. E aí, olhando a sazonalidade, olhando a Exatamente. necessidade do Isso. negócio. E aí é o ponto que eu chamo a atenção sobre a gente, independente de onde vai trabalhar o workload, a gente mudar a forma como a gente faz engenharia de software. Porque a gente tem que ter uma forma de engenharia de software que seja stateless, que consiga trabalhar com várias cópias em concorrência, etc. Independente se isso vai rodar na AWS, se vai rodar no Google, se vai rodar na Amazon, se vai rodar na Azure, se vai rodar na Equinix. Equinix. Todos rodam na Equinix, né? No fim é. A gente tá discutindo aqui, no fim, o Equinix. É você que manda nessa porra, né? No fim é tudo você, né? Mas beleza. Ou na VMware's Cloud. Isso, exatamente. Exatamente. Novidades esse ano. O Valdir vai me News. matar. O Valdir vai me matar. Exatamente. Então, eu acho que no fim, o recado final é a gente tem que mudar a forma de desenvolver software, né? Eu acho que é um papel nosso aqui na arquitetura de criar esse paradigma de que, gente, a aplicação ela tem que ser cloud native, não importa onde ela vai rodar. Justamente. Vai rodar na Equinix, que você falou, vai rodar na Equinix de qualquer jeito. Mas você vai rodar na Equinix com flavor GCP, AWS, etc. Não importa a nuvem, você vai rodar no OpenShift, você vai rodar no KMV. Não importa o doce, o prato é o mesmo. Exato. Maravilhoso. Então vamos desenvolver software que não precise mais disso. Agora, o legado, ele precisa de uma gestão. E aí precisa de uma estratégia, né? E aí cada caso é um caso e vai da grana, vai da estratégia, vai da, como você bem falou, Andressa, da necessidade, da escala de cada um e do plano futuro, cara, porque a arquitetura vive de plano futuro, né? Se a aplicação ela já está desenvolvida e ela não vai mexer, não precisa de arquitetura, só deixar ela lá quietinha, né? Então a gente precisa olhar para o futuro e entender como que a gente, cada caso é um caso, né? Como que cada empresa vai lidar aí nesse mundão de 25. Com certeza, mas eu acho que aí eu gosto muito do que você falou sobre o olhar para a engenharia de software. Eu acho que esse é um tema que a gente precisa ter um cuidado muito grande, tem que incentivar muito, desde a orientação que a gente tem da construção desse código, da forma como a gente testa o código, de como a gente pensa em quais são os frameworks de desenvolvimento que a gente habilita, né? Da mesma forma como a gente pensa que esses frameworks hoje conseguem trazer a escalabilidade necessária e da mesma forma ter interoperabilidade. Isso eu acho que é um ponto bastante importante. Então, eu gosto muito do contexto de engenharia de software, sou suspeita para isso. E quando a gente olha para conseguir ter a escala necessária, seja no on-premises, seja na cloud, eu acho que ele é base para esse desenvolvimento. E aí sim habilitar aplicações para que a gente consiga, independente de um flavor ou outro, de um provider ou outro, ou de rodar na Equinix ou não. Ou na Lua. Rodar na Equinix ou na Lua, né? Tem outra opção. Um abraço, Equinix, patrocina nós. Arrasta pra cima, segue a gente. Isso. Já perdi a linha aqui, corta. Continua, André. Ai, mas enfim. É isso, acho Acho que que é. com esse final descontraído Cobrimos, aqui, tá tudo coberto. cobrimos, né, Marcelo? Cobrimos. Ah, Vou agradecer aqui muitíssimo, Andressa, a sua participação. Eu que O agradeço. episódio foi incrível, né? Acho que a gente conseguiu falar bastante aqui sobre o assunto de uma forma bem descontraída, né? E foi incrível ter você aqui na mesa com a gente. Obrigado. Eu que agradeço imensamente. Obrigada pela oportunidade, obrigada por me deixarem extremamente, acho que, tranquila para trocar essa ideia com vocês. E legal que bateu muito, né? E a gente Sim. até comentou no intervalo aqui como cada um tem seus contextos, né? Mas que as ideias são correlatas. Isso, para Sim. mim, vale muito a pena. Obrigada. Muito legal. É reunião do sindicato, né, Marcelão? Que né? Então... a vida continua, companheiro. Marcelão, obrigado novamente aqui
Imagina, agradeço aqui. Ó. A Dessas primeira do ano foi inúmeras. minha. A primeira do ano foi minha, hein, cara. Isso, obrigado, cara. O Valdir vai ficar bravo. Quando o Valdir. Um abraço pro Valdir. Desculpa aqui, gente, falei errado. Obrigado novamente, Marcelão. Muito obrigado pelo convite de novo. Obrigado pela presença aqui, por ter aceitado a gente. Eu que agradeço. Obrigado. Foi ótimo. Foi ótimo. Espero de te ver verdade. muito mais vezes aqui, Andressa. Foi excelente. Obrigado mesmo. Que Foi bom. muito bom. Que bom. Fico bem feliz, de verdade. Legal. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você gostou do episódio e você ainda não segue a gente, você tem a oportunidade agora de seguir a gente. Clica onde? Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui, ó. Não sei se você tá no Spotify, se você tá no YouTube, mas você vai aqui, clica no seguir, né? Agora, existe a possibilidade do cara gostar mais ainda da gente, Marcelão. Ele já seguir a gente, o que ele faz? Ele se torna membro. Ele pode ser um membro do nosso canal. Exatamente. E aí ele pode ir lá, do lado do botão que já está ativado de seguir, tem lá Seja Membro. E ele sendo membro, ele vai ajudar a pagar aquela cerveja que o Marcelo tomou. Exatamente. Vai contribuir aqui com um pequeno valor mensal, Cerveja geladinha. geladinho aqui, para manter essa estrutura do estúdio, da nossa produção, para a gente trazer cada vez mais conteúdo para você. Se você não pode contribuir dessa forma, você também pode ajudar demais a gente espalhando o episódio por aí, divulgando, né, e sendo um participante da nossa comunidade, deixando seus comentários aqui, que já ajuda demais a gente no nosso trabalho, pessoal. É isso, né, Marcelo? Isso aí. Maravilha. Obrigado, Andressa. Obrigada, pessoal. Adorei. Valeu, galera. Obrigado. Gente, Valeu. até mais. Valeu. Tchau.